5:15, que achou, diga amém. Diz esse texto. Eu vou ler versículo 9. 27, versículo 9, para nós podermos entender. Diz esse texto: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Repito, Paulo os admoestava dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Polo, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos chamá-la Batel, e levaram este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amanhadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-lhes toda a esperança de nos salvarmos. Havia já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio, lembra do Paulo que falou naquela hora e ninguém deu ouvido? Havendo muitos não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos varões terem ouvido a mim e não partir a Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim
como a mim me foi dito. Quem crê nessa noite, dá uma levantada, dá um bravo de glória bem forte. Pode sentar. Quem se colocou sobre seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu não quero somente me deter a palavra histórica aqui, somente esse texto histórico. Vamos trazer nessa noite uma reflexão acerca de confiarmos na palavra do Senhor, acreditarmos e crermos no que Deus falou, no que Deus disse, porque aquilo que Deus falou é o que tem evidência na nossa vida e vai se cumprir. Josué 21:45 diz: nenhuma das boas palavras que falaram ao Senhor falhou, tudo se cumpriu. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que revela para nós, no livro do Atos dos Apóstolos, uma viagem missionária de Paulo. Paulo está viajando mais para a Itália, navegando para a Itália. E nessa viagem, nesse percurso para a Itália, no percurso, começa a se levantar uma tempestade. E Paulo percebe isso. E quando Paulo percebe, o Espírito Santo brada em Paulo. Paulo chega para os sonhos e diz para ele: olha, essa viagem vai ser incômoda. E também não somente uma viagem incômoda para nós, para o navio ou para a carga, mas também para nossas vidas. É uma viagem de muitos danos. Paulo estava dizendo que tinha tragédias para acontecer. E Paulo, querendo privá-los disso, Paulo diz: vamos se deter por aqui, esperar a tempestade passar, e Deus nos dá a ordem para seguirmos a viagem. Só que nós sabemos que muitas das vezes, até mesmo no nosso meio, tem pessoas que não querem esperar ouvir a voz de Deus como ordem para seguirmos, querem tomar decisões por conta própria. O texto vai dizer que o centurião, não dando ouvido à voz de Paulo, acreditou mais no piloto. Quem sabe dizendo que tem experiência que é o piloto, não Paulo. Muitas das vezes a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, entender que é Deus que está no controle, a última palavra dele. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem projeta os planos, mas a última palavra dos lábios vem do Senhor. A Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. É o apóstolo Paulo que alerta: quando formos fazer alguma viagem, não devemos dizer eu vou fazer e vai dar certo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, minha vida vai mudar, vou ser um empresário. Não diga isso, mas diga: se o Senhor permitir. Amém. Porque a última palavra é dele, irmãos. E nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo traz um alerta para o povo, mas eles não quiseram ouvir a voz do homem de Deus. Preferiram ouvir a voz da experiência humana. Quem tem a experiência dentro desse navio é o piloto. Então preferiram acreditar no piloto. E a Bíblia diz que Paulo agora se aquieta. Você pode observar que durante toda a tempestade Paulo está quieto, quietinho, calado. Você não vai me ver mais Paulo falar, mas você está ouvindo. A Bíblia diz que veio um pé de vento, irmão, um pé de vento, que arrasa aquele barco arrebatando, ou seja, é como se tivesse um vento pegado, arrebatasse que isso, pegou por força e levantou, e jogou lá do outro lado. E a Bíblia diz agora que quando aquele vento bate, que levanta e joga lá do outro lado, começa agora uma reviravolta dentro daquele barco, os homens agora com medo. Eles começam agora a aliviar o navio. O que aliviar o navio? Começa a tirar as cargas de dentro do navio. Paulo já vinha alertando isso. Essa viagem é uma viagem de muito dano, é uma viagem de muito incômodo, não só para o navio, para as cargas, mas também para a nossa vida. A vida deles estava em risco. Não era somente perdas materiais, mas era a vida deles que estava em risco. E eles não sabiam. Vamos seguir o piloto, deram ouvido a voz do piloto, levaram mais adiante. Quando chegou próximo à reta, a Bíblia diz que o barco vem vendo uma tempestade terrível, de forma que o barco quase vira, quase afunda. E a Bíblia diz agora que a
chega um momento que eles não conseguem ver nada durante alguns dias. Não vê estrela, não vê sol, não vê nada. A tempestade cobre eles, Marquinhos. É como se a tempestade abraçasse eles. Eles não conseguem, de forma que a Bíblia no texto vai dizer aqui no versículo 20: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem estrelas, e caídos, nem sol, nem estrelas, e caídos sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de todos nós, toda a esperança de nos salvarmos. Sabe aquele momento? Eles dentro daquele barco, a tempestade era tão terrível, cobriu eles. E ele disse que a tempestade não era pequena, era muito grande, cobriu eles de uma maneira tão terrível, que eles já não viam mais esperança de se salvar. É como se eles já tivessem ali assim: nós vamos morrer nessa situação. Sabe aquela situação que toma conta de você, que é assim, que deixa você numa situação que você não tem controle dela, que você sabe que você não consegue mover o dedo mais para fazer alguma coisa. Não adianta pular no barco, porque a tempestade ela encoberta todos, você não vai saber de onde é que você está indo, nem no barco, imagina fora dele. E a Bíblia diz agora que chega um momento agora de Paulo falar. Aí Paulo vai dizer assim, ó: mas havendo muito que eles não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: mais uma vez Paulo vai falar. Mais uma vez Paulo vai falar. Aí Paulo diz: na verdade, razoável, ó varões, tenho ouvido a mim e não partis a terra, e assim evitariam esse incômodo e essa reação. Paulo está dizendo assim: se você tivesse dado ouvido a minha voz quando eu falei, isso não estaria acontecendo agora. Sabe aquela situação que não tem como você fugir da voz de Deus, se não você assim, está vendo? É por causa dessa atitude que você fez. É porque você tomou tais decisões sem me consultar. E quando me consultou e eu falei, você não obedeceu a minha voz. Sabe aquela situação que é a palavra de Deus batendo em você e você olhando e diz assim: eu não tenho nem como responder isso. Tenho somente que me calar e receber de Deus a correção. E quando chega esse momento, Paulo podia agora somente passar em outro, esse negócio se vira agora na vida de vocês. Só que olha o que Paulo vai dizer: por esta mesma noite. Aí Paulo vai dizer assim, ó: e assim evitaria esse cômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a quem tenhas bom ânimo. Paulo está mandando eles se animarem. Paulo está dizendo: vocês podem ter tomado uma decisão errada, mas se animem. Por que Paulo está confiando em Marquinhos? Por que Paulo está confiando em mim? Aí Paulo diz: admoeste-vos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente na vida. Paulo vai nascer, vai ter consequência no erro de vocês, vai ter consequência da decisão de vocês, mas somente o navio vai se perder, nenhum de vocês vai se perder. Qual é a segurança que Paulo tem? Aí Paulo vai dizer: porque esta noite o anjo de Deus, aleluia, se apareceu para mim e disse: Paulo, importa que tu pregue em Roma, que tu chegue em Roma, para se apresentar a César. Importa que tu sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos estiverem contigo. Entenda esse texto. Entenda comigo esse texto. Olha o que o texto vai dizer: portanto, ó varões, tendo ânimo, porque versículo 24, 23, 24, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem se esteve comigo, dizendo: Paulo, não tem mais, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam comigo. Escuta bem, o texto aqui não está dizendo que importava que aquele povo que estava no navio chegasse a
vocês sairão vivos dessa. Quem crê nessa noite, levanta a mão, cantado de glória. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, que quando o povo estava preocupado mais com o que vai, principalmente no final de ano, tempo de festa, o que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Eu não se preocupo mais com isso. Aí a Bíblia diz lá no livro de Mateus que maior é a vida do que a vestimenta, maior é a vida do que o alimento, maior é o corpo do que a vestimenta. Tem gente que valoriza mais a vestimenta do que o corpo. Tem gente que valoriza mais a comida, o alimento do que a própria vida. E Paulo aqui está dizendo muitas coisas se perderam, ainda muita coisa vai se perder, o navio vai se perder, vai se quebrar, já nem fica somente o esqueleto do navio. Aí Paulo diz: olha, tem problema não, mas o navio, isso tudo vai se perder, mas nenhum de vocês será destruído, a vida de vocês não será destruída, a casa de vocês, quem crê nessa noite, levanta a mão. Deus olhou para a tua casa e disse: existe vida aí. O diabo não estava preocupado nesse naufrágio de Esther, não era com o navio, o diabo estava preocupado em levar muitas vidas para o inferno. Aí quando pessoas saem de dentro de um naufrágio como esse, porque a Bíblia diz que depois de tudo isso a gente vai matar os presos, e Paulo também ia ver, porque Paulo estava preso aqui, viu? Paulo aqui estava preso, estava sendo transportado para se apresentar a César. Aí nós vamos observar que tentaram matar os presos, mas a Bíblia diz que ali alguém roubou, o centurião querendo salvar Paulo, lhes estourou esse menino e mandou que os pudessem nadar, se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra. Veja bem, antes deles tentarem matar os presos, quando chegou perto de Terra-Firme, a Bíblia diz que eles ainda tentaram pular fora do navio no meio do caminho. Depois já tem que chegar essa calma, mas na frente eles para pular fora do navio. Aí Paulo disse: se alguém pular aí, eu não posso pular. Ou seja, a única forma de você se manter vivo é esperar a ordem de Deus. Você entende? Quem sai da ordem de Deus, irmão, da palavra de Deus, corre risco tremendos, irmão, do inimigo poder atacar e destruir. Você lembra que Pedro dentro do barco, quando Jesus entra no meio da tempestade, eles gritam: é um fantasma. Jesus diz: não sou um fantasma, sou eu. Aí Pedro disse: é o Senhor, manda ideia comigo. Jesus diz: vem, Pedro. Aí Pedro coloca o primeiro pé na água, o segundo pé na água, o terceiro pé na água. Quando ele tira os olhos do Senhor, ela está tempestade e começa a afundar. Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Estenda a mão para ele, levanta, coloca no barco. Quando coloca no barco e entra no barco, a tempestade acaba. Jesus chega dominando a situação. Aquilo que os homens não conseguiram fazer até o momento, Jesus chegou e mostrou que ele não podia para fazer, porque estava no controle da situação. Aí nós vamos observar que Pedro deu ouvido à voz de Deus. Nós vamos observar que aqui Jesus, aqui o Senhor ele falou com Paulo, foi intermédio de um anjo que nenhuma daquelas vidas ali se perderia, mas era preciso estar em obediência à voz do Senhor. Obedecer à voz de Deus nos traz livramentos. Obedecer, repito, obedecer à voz de Deus nos traz livramentos. Quando a gente desobedece, a gente se torna presa, vulnerável aos ataques do inimigo. Esses homens aqui não morreram porque Deus ainda tem projeto com Paulo em si, para pegar a César em Roma. E Deus havia entregado aqueles homens também nas mãos de Paulo. Então Deus ia poupar esse povo aqui. Mas alguma coisa poderia pior acontecer do que as perdas materiais. Tem situação na nossa vida, tem erros que nós cometemos que apenas se vão os anéis. Mas tem coisas que tem que reparar.
Nós vamos observar que Paulo está dizendo assim: a vida de vocês não vai ser entregue. E eles queriam cometer o erro de novo. Eles queriam errar novamente, Marcos. Tem um que está do lado desse que a só aprende apanhando, não tem que nem apanhar, aprende. Estão no alto mar, já estavam passando por aquele perrengue todo, mas pensam assim: queria continuar em desobediência. Aí a Bíblia diz agora que o apóstolo Paulo diz: o anjo do Senhor se apresentou a mim e falou comigo, dizendo que importa que eu chegue a Roma. Você lembra da palavra devocional dessa noite, Marcos, isso aqui? O que foi que Deus falou aqui através da boca? Você lembra? Nenhum daqueles que vem até mim, nenhum daqueles que vieram até mim, porque todos que vêm a mim foi o Pai que enviou, e nenhum dos que vieram até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então Paulo aqui está dizendo o quê? O que ele está dizendo? Aqueles que vieram a mim, se eles acreditarem, eles serão salvos ou não é assim? Vocês estão aqui porque vocês creram. Vocês estão aqui porque Jesus enviou vocês. Então Jesus tem um projeto na vida de cada um. E o projeto é um projeto de salvação, não é de destruição. Aí nós vamos observar com o apóstolo Paulo, mais ou menos acontece aqui, Marquinhos. Olha o que Paulo diz: porque esta mesma noite, longe de Deus, de quem eu sou e aquele filho esteve comigo, dizendo: Paulo, não temos embora aqui. Seja apresentado a César, e esse Deus te deu todos quantos saberam comigo. Ninguém estava ali por acaso, por mais que fosse desobediente, mas Deus colocou ali, para perto de Paulo, um ensinamento de Deus que acontece ali. Quem está entendendo? Ali nós vamos observar, Marcos, que nem todo mundo ali era cristão, porque Paulo estava preso. Através da vida de Paulo ali, irmãos, o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado através do que Deus fez através de Paulo. Você já imaginou que eu parar numa situação que ninguém tem esperança mais de viver, e Paulo chegar no meio de todos esses aí? Ninguém morre. Nessa noite, eu estou chegando para você nessa noite, que esteja uma situação desesperançosa, e profetizo o que está escrito nessa palavra: ninguém vai morrer. Vai ter milagre de Deus, vai ter providência de Deus, o sol de Deus vai aparecer no meio dessa escuridão, no meio dessa tempestade vai ter luz, no meio dessa tempestade vai ter saída. Quem crê nessa noite? Coríntios capítulo 10, 13: não nos sobreveio provação se não manda, mas Deus é fiel, que não te deixa ser provado além do que podes, e juntamente com a provação
e foi livre. Aleluia, glória a Deus. Então dá para entender, mas essa situação não tinha mudado ainda. Estava a mesma situação sombria. Havia trevas no ambiente. Havia escuridão total por meio de uma tempestade que havia coberto todos. A tempestade que veio para matar todos. A tempestade que veio para destruir todos. Ministério que ia afundar água abaixo, Marquinhos. Família que ia afundar água abaixo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aí Paulo chega e profetiza por intermédio da palavra, dando a garantia. Eu creio no que Deus falou. Eu creio no que Deus me disse. Eu creio no que Deus determinou. Deixa o diabo alvoroçar a situação. Deixa o diabo alvoroçar a circunstância. Deixa a situação gritar. Deixa a circunstância gritar para você dizer: está vendo a circunstância? Está vendo a situação? Não tem jeito, não tem saída para você. Olha para a circunstância, olha para a situação e diz assim para ela: mas o meu Deus liberou a última palavra, e a última palavra que Deus vai me tirar desta situação. Só quem quer dar um brado de glória, só quem crê, exalta o nome dele. E quando eu profetizo essa palavra, Deus me dá uma visão. Ele tirando pessoas do meio desta tempestade. Ele é plástico, ele é própria. Essa tempestade só vai ser mais uma história que você vai contar dizendo: eu saí vivo dela, eu saí vivo. Só que levanta a mão e adora ao nome dele. Glória e honra suas pecadores. Ele está dizendo: eu vou te tirar desta tempestade. Tem situação que nem a gente não acredita com essa ideia. Tem situação que nem a gente acredita com essa ideia. E quando a situação está tão difícil, o diabo ainda fica soprando. É mentira. Então vai acontecer o que tu está vivendo. Deixaram ele dar ouvido à voz de Paulo e foram ouvir o piloto. Quem você está ouvindo nessa noite? Aleluia. O diabo muitas vezes ele acha que vai ser piloto. É ou não, Marcos? Tem uma bagaceira para acontecer. Porque tem pessoas dando ouvido à voz do piloto. O piloto está dizendo: não, vamos seguir viagem nesse caminho de perdição. Vamos seguir viagem no meio dessa tempestade, porque eu estou no controle. E Deus usando o simples homem como Paulo, dizendo: para, pessoal. Tenha ouvido a voz de Deus, está querendo dar um grande livramento a você no meio dessa tempestade. Tem uma tragédia grande para acontecer. Deus está trazendo um livramento. Quem crê nessa noite? Que Deus está trazendo um livramento hoje. A última vez que eu preguei aqui falando sobre livramento, o diabo foi uma situada ali que Marcos levou ali em cima. Deus tinha falado aqui sobre livramento. Eu lembrava. Depois que ele saiu da situação ali, eu vi o Marcos ali conversando. Porque eu entendi, eu digo: eita, Marcos, eu estava falando sobre livramento do nada, uma mensagem que não tem nada a ver. Eu falei de livramento. Eu quero dizer para você que Deus é livramento nessa. Glória a Deus, aleluia. Deus olhou para a tua casa e disse: não vai morrer ninguém, não vai ser destruído ninguém, mas é preciso estar dentro do barco. Se pular no barco eu não posso salvar ninguém, mas se permanecer no barco tem livramento. Deixa a tempestade balançar, deixa o vento soprar pela vez, ele vai acabar tudo. Deixa, ele vai soprar, mas a última palavra que me sou eu. No meio dessa tempestade eu estou no controle. Quem vem essa noite levanta a mão, não dá de glória. Não vai se perder ninguém. Aleluia, glória a Deus. E para finalizarmos a mensagem, falar aqui somente sobre duas mensagens bíblicas de pessoas que deram ouvido à voz do Senhor.
Paulo disse: eu creio no que me foi dito, eu creio em Deus e creio naquilo que a mim foi falado. Se ele falou, vai acontecer. Se ele disse que eu vou me apresentar a César, não tem tempestade, não tem serpente, no fogo que vem me morder para me matar, é venenosa, mas eu não vou morrer porque eu fui vacinado por amigos, pelo poder do nome de Jesus. Em meu nome expulsará demônio, poderás enfermos para novas línguas, e se alguma coisa mortífera não te fará dano nenhum. Quem crê, você vai chegar onde Deus determinou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como disse, eu creio no que foi dito. 2 textos para nós finalizar. 2 textos. Pessoas que fizeram ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está vendo só lavando as redes. Assim ou não, irmãos? Lavando as redes, finalizando uma pescaria frustrada. Da noite toda passou pescando e nada pegou. Vem para cá frustrado, treinado em pesca desde pequeno, sabia onde dava peixe, sabia onde dava o resultado. É mais ou menos como o piloto. Mas lá vem Pedro, lavando as redes, porque passou a noite toda pescando e nada apanhou. Quando ele está lavando ali Jesus já vem com a missão de pregar a palavra. Aí Jesus vem e diz: Pedro, presta teu barco. Aí entrou no barco de Pedro, e Pedro lavando a rede. Aí Jesus faz uma pregação à beira-mar, em cima do barco, e a beira-mar começa a pregar. E ele começa a pregar, quem sabe, Pedro lavando a rede ali encabulado. Aí começa agora a ser apaziado, a ser confrontado com aquela palavra que Jesus está pregando. E a Bíblia diz agora que Jesus convoca eles a entrar no barco com ele. Depois Jesus pregar. Porque o resultado vem depois da pregação. Por isso que já quer que eu fique em casa. Só mais um culto, só mais uma pregação qualquer. Não, você sabe o poder que essa palavra tem. É verdade. Glória a Deus. Esta palavra é um divisor de água na nossa vida. Essa palavra aqui destrói castelos que o diabo preparou anos. Você lembra na aprovação da pregação de Jesus? Pessoas trazem coisa, nem só de encontrar uma que eu estou repassando. Deus vai me ensinar a palavra, então eu vou pregar para ele. Eu também pensava a palavra. Levou para um lugar bem alto, assim, lá embaixo, porque está escrito: as pessoas deram a respeito para que guardem. Então, vocês caminhos não estão pensando bem pedra. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus usa o que está escrito e destrói todo o projeto do diabo. Jesus usou o quê? O que está escrito. Então, tudo que o diabo preparou contra a tua vida é destruído pelo poder da Aleluia. Aí Pedro ouve Jesus pregar. Quando Jesus prega, depois da pregação, vem o resultado da pregação. Jesus prega a noite toda, ele passou pescando e nada apanhou. A noite toda, pescador desde pequeno, treinado, experiente. Mas quando nada apanhou, foi para casa de lá lavar a rede, dizendo: desisto. Já não tenho mais força, eu não tenho mais tempo, já estou cansado, eu vou desistir, eu vou lavar a rede, vou matar. Aí Jesus prega, depois de pregar, disse: fica comigo no barco. Quando entrou no barco, Jesus disse assim: lança a rede, Pedro. Aí passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar de novo. E quando lançou do lado direito, a Bíblia diz que foi tanto peixe que, se não chama ajuda, o barco vira. Se não chama ajuda, o barco vira de tanto nosso do barco. E produz depois da pregação. Quem quer nessa noite? Vai ser um milagre tão grande que vai ter que dividir com alguém. Quem quer, levanta a mão. Vai ser tão grande que você não vai conseguir ficar só para você. Alguém vai ser abençoado através da tua vida. Quem quer nessa noite, dá um lado de glória. A palavra produz resultado. Você já imaginou se desobedece? Você já imaginou? Eu passo a noite toda, eu sou experiente e nada apanhei. O Senhor vem que nem de pesca inteiro, o Senhor é carpinteiro, vem de carpinteiro, vem falar de pescaria para mim? Pedro podia fazer isso não? Pedro é tão tal que Pedro é uma fonte de barco.
Pedro disse: não, eu passei a noite toda pescando, a noite toda pescando, mas segundo a tua palavra eu vou fazer. E lançou segundo a palavra e veio o resultado de todo peixe. Ele começa a mostrar e diz: vem cá, fulano, Beltrano, ajuda! Quando vieram, puxaram, irmão, foi tanto do peixe que encheu todos os outros e ainda fora se pularam fora, Marquinhos. Quem quer nessa noite, levanta a mão, vai ser assim na tua vida. O milagre vai ser em abundância, em abundância, em abundância, em abundância. Só quem crê da porta de glória, só quem acredita, dê a vida para Deus e desfrute do milagre, de uma grande multiplicação. E para finalizarmos, segunda história bíblica. Eu não estou falando sobre essas duas histórias, entenda? Eu falei que só vou citar duas, para nós finalizarmos, senão eu vou pegar até eu e minha mão. A Bíblia diz que Centurião chegou para Jesus e disse assim: ó, meu senhor está em casa moribundo, está morrendo. Jesus diz: vamos até a tua casa. Jesus se antecipa, aí diz: não, senhor, não. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Aquele homem se achava tão impuro, irmão. Fazia tanta coisa errada, que ele disse: eu não sou digno, o senhor entra na minha casa, não sou digno, não. Faço muita coisa ruim, eu só vocês. Eu sou um, como você diz assim, eu sou muito podre. Eu sou um cheio de problemas, cheio de vida errada, cheio de problema, cheio de situação. Sabe, Jesus? Mas eu digo: eu não sou digno que o senhor entre embaixo do meu telhado, mas manda somente uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo ao meu servo: vai ou não vai? Eu digo ao meu servo: vem, ele vem. Só basta uma palavra e o meu servo será curado. O cara veio, Marquinhos, ele veio para receber o milagre de Jesus, mas ele veio somente para dizer assim: eu quero somente Jesus fale comigo, para eu liberar a palavra para o meu servo ser curado. Lá do outro lado, vocês sabem o que é isso, não? Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, eu não sei como é que você acredita nessa noite, mas eu quero dizer para você que aquele homem, ele veio dizendo: eu tenho alguém em casa que precisa do milagre, eu não sou nem que sou ele na minha casa, mas manda uma palavra para chegar até lá, para o meu servo ser restaurado. Enquanto aquele homem disse: eu quero somente uma palavra, aí Jesus olhou e disse: nem em Israel eu vi fé de tamanho dessa. Olhou para o homem e disse: vai e seja feito conforme a tua fé. O homem veio dos caminhos voltando para casa, com a esperança de chegar em casa e o seu servo está curado. Só que no caminho, um servo dele vem no caminho também, se encontra ele, se encontra os dois, e ele diz: ei, o teu servo está curado em casa. Ele disse: que hora era? Ele disse: 7 horas. Ele disse: foi exatamente a hora que Jesus liberou a palavra. Que Jesus liberou a palavra. Olha para a hora do teu relógio, exatamente nesta hora vai acontecer um milagre na tua vida. Aplauda Jesus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Basta somente uma palavra. Amém, meu Deus, eu creio. Basta somente uma palavra. Glória a Deus. Meu Deus. É fiel, Pai. Aleluia. Meu Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Só um louvor aqui, Lúcia. Glória a Deus. Fecha teus olhos nessa noite. Quero que você nessa noite levanta um clamor nessa noite dizendo: Jesus, somente uma palavra tua é capaz de fazer milagre na minha vida. Só uma palavra, Jesus. Só uma palavra determinada dos teus lábios, ó Deus, pode dar um fim nessa situação. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida, e basta somente uma palavra. É preciso você acreditar no poder dessa palavra. É preciso você acreditar no poder dessa palavra. Eu digo para você:
Nessa noite que o Senhor está falando com a sua igreja e com o seu povo, através dessa palavra vai ter milagre, vai ter testemunho. O teu milagre que Deus vai fazer na tua vida vai servir de testemunho. Por isso que foi levado aqui. Eu estou no culto, eu ouvi. Eita glória, o teu milagre vai servir de testemunho. Meu Deus, O sol se esconde sobre o teu olhar. levanta uma oração ao Senhor dessa noite. Para enfrentar Abra sua voz nessa noite, oração ao Senhor. E Jesus, eu estou aqui nesse culto, Jesus. as lutas. Eu vim para falar comigo, meu Pai. Eu vim para ouvir tua voz. Te fazer Libera, meu Deus, uma palavra definitiva na minha vida, uma palavra de determinação, uma palavra de milagre. Meu Deus, os olhos, você ora, solução da Deus e o choro, meu Deus. forças pra sobreviver. Tem milagre na tua casa. Céu se move por Céus estão movimento. o teu pranto, ele entende, mas Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele na casa. Ele está com você, Cristo. nessa terra, Com você. Com você. onde estiver, ele manda logo. Ele está mandando Deus dizendo para morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Ele sempre está encontrando em você. Graças a Jesus. Adorando em Deus, procurando fogo para se sombra do mais dos olhos, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus o seu plano e somos e com você nessa terra quebrar onde estiver, busca Deus entra em cena, mostra que contigo ele sempre está encontrando em você, está dobrando em Deus, procurando fogo para se na sombra do altar, você tem motivos para seguir com Deus vai ter que guerrear. Você terra quebrar onde estiver, ele manda o anjo pelo cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que é contigo ele sempre está. Encontrar em você, está tocando em Deus, procurando fogo para se quebrar. Feche os olhos, curva a cabeça nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus, essa noite eu quero te apresentar a tua igreja em tuas mãos.
Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha confirmar com sinais, prodígios e com poder a tua palavra que foi pregada nessa noite. Aquilo que falei nessa noite, Pai, não foi eu que quis falar, mas fui direcionado pelo teu Espírito para ministrar essa palavra. Então, Deus, que o Senhor venha, Senhor, tomar em tuas mãos essa palavra, tomar a vida dos meus irmãos e manifestar sobre a vida de cada um deles o teu milagre,